Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo, e a senhora? Ativem as câmeras. Quem está com a câmera desativada, ativa ela aí, tá? Meninos, esperar os demais entrarem, que aí eu dou recado para todo mundo. A gente tem que fazer aquela reposição da aula de geografia que nós não tivemos semana passada. Eu preciso ver com vocês se a gente repõe amanhã ou se a gente faz tudo na quinta. Tá bom? Deixa só. Vocês fizeram. Teve tarefa de história? Eu acho que não teve, né? Me lembrem aí, porque eu costumo anotar e aqui tá anotado só a continuação, mas não a tarefa. Teve tarefa, Ana Clara? Não, né? Eu não passei, não, né? Então tá certo, por isso que eu não anotei. O doutor Gabriel tá inclusive fazendo a mesma pergunta para mim. Não teve, tá, doutor Gabriel? Agora que eu consegui ver sua mensagem. Vamos lá, vamos continuar falando das colônias, né? A gente estava falando das colônias da América Inglesa, colônias do Norte. Vamos dar continuidade? Meninos, escutem. Porque eu estava sem internet na quinta, então a gente não teve aula de geografia e eu quero repor essa aula. Inclusive, vocês tinham um trabalho para apresentar, na verdade, um resumo, né? Dividi o capítulo em partes e eu dividi em partes individual. Eu estava querendo repor. Amanhã vocês têm aula, a primeira aula comigo, depois só 2h30, né? É isso? Como que tá o horário de vocês de amanhã? 1h30 a gente tem aula e 2h30. Acho que 1h30 da tia Lilian, da senhora. E eu Não, é da minha. senhora da tia... É 1h30 minha. da senhora? Isso. Tava querendo, então. Pode falar. Você não repõe na quinta, porque aí na quinta já é geografia mesmo, aí você só aumenta a aula, tipo, você faz, aí você para um pouquinho, aí você entra na reunião de novo e a gente continua. Pode ser, então. Isso que eu ia perguntar para vocês. Se a gente fazer a reposição amanhã, eu deixava tudo para quinta. Então, quinta-feira a gente faz isso, então, tá? A gente, como a última aula é nossa, a gente dá a sequência, tá? Para repor. Aí faz toda a apresentação amanhã. Amanhã não. Na quinta-feira, pode ser? Tá bom, então. Fica assim, então. Vamos lá? Vou fazer compartilhamento de tela com vocês. Só um minuto. Kathleen, tudo bem? Júlio, não tô conseguindo ver vocês. Câmera tá desativada? Tem hora que esse zoom é meio doido também, né? Então vamos lá. As colônias do norte e do centro. Elas eram situadas na mesma faixa. Gente, o cachorro do vizinho tá que chora. Elas eram situadas na mesma faixa climática da metrópole, né? Elas eram bem estruturadas e elas tinham, assim, atividades tradicionais, realizadas tudo na Inglaterra. A região ela era constituída por colônias de New Hampshire, tá? Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Vocês estão escutando o cachorrinho chorar? É do meu vizinho. Acho que eles saíram deixar o cachorro preso. Eu nem tenho cachorro, nem gato, porque eu não tenho tempo de cuidar. Aí tem um dos vizinhos para ficar chorando. Todas eram definidas como Nova Inglaterra, tá? Então elas eram beneficiadas pela flora e fauna desses locais em que elas se situavam, ricas, né, em madeira, alcatrão, peles de animais selvagens, baleias, arenque, bacalhau, tá?
Então, a Nova Inglaterra, ela se destacou por esse desenvolvimento, tá? De extração vegetal, construção naval e da pesca também. Era privilegiada pela mão de obra assalariada, lembrando que a outra já era voltada ao trabalho escravo mesmo. Então, os colonos, eles desenvolveram uma sociedade mais liberal, né? Comparada com as colônias do Sul. Como eu acabei de dizer, a base da colônia do Sul era escravista. Ela tinha uma estrutura agrária muito organizada em minifúndios, né? Ela tinha uma produção bem diversificada, que era realizada pelo trabalho familiar. Então, as colônias, elas se tornaram também uma opção de trabalho rural, né? Pelos ingleses, desde o século XVI. Então, eles estavam sempre excluídos dos campos comuns, porque eles tinham o direito de explorar em razão da compra, né, dessas terras pelos grandes proprietários. Se intensificou aí, né, o êxodo rural foi provocado pelo processo que levou parte dos camponeses para se transferir, né, para as regiões coloniais como servos de contrato. Então, como eles não possuíam recursos suficientes para adquirir passagem de navio que os levariam à América, então eles se comprometiam a pagar essas passagens imediatamente com um contrato de 5 anos de trabalho gratuito aos colonos que financiavam a viagem. Então, boa parte, o que quer dizer isso aqui? Eles saíam lá da Europa, da Inglaterra em si, e os ingleses que não tinham condições de ir, então eles eram financiados pelos ingleses que já moravam na colônia, né, na América Inglesa, e eles pagavam o seu trabalho com 5 anos de as passagens de navio com trabalho gratuito quando chegasse na América Inglesa, tá? Com isso, os colonos, boa parte desse contingente de trabalhadores foi se instalando nas regiões que foi classificada como Nova Inglaterra, que era a América Inglesa. A Nova Inglaterra, então, ela teve algumas restrições, né? Principalmente em questões de leis de navegações metropolitanas. Então, ela realizou uma associação com as colônias do centro, que foi um amplo comércio marítimo, né, para as regiões das Antilhas da Europa e da África, que ficou isso aí, então, definido como triângulo comercial, tá? Inclusive, esses acordos comerciais, eles existem até hoje, não desta mesma forma, mas existe, sim, um acordo comercial entre todos os países, tá bom? Então, os colonos, né, eles importavam muito com o melaço das Antilhas, que era para fabricar bebidas, né, como, por exemplo, o rum. Aqui, ó, esse mapa vai mostrar o comércio que mais se vendia, extraía, ó, escravos africanos é o de vermelho, de vinho, né, na verdade, cor vinho. O laranjado aí é a cana e melaço. O verde são roupas e alimentos e o vermelho é o rum. Tá vendo? As rotas de comércio. Então, a respeito das colônias, então, olha só. A bebida, ela era trocada, né, em portos da costa africana por negros, traficados como escravos para a região das Antilhas e também para a colônia do Sul. Claro que somente na América... Aqui na América, gente, na América Inglesa, as colônias do Norte não aceitavam o trabalho escravo, somente as do Sul, tá? Então, a respeito dessas colônias do Centro, os conflitos políticos e religiosos europeus estimulou muito a imigração de diferentes grupos de europeus para a região. Vai marcando tudo isso que a tia está explicando, por favor. Então, o Vale de Hudson, por exemplo, em 1609, e de Manhattan, que é Nova Amsterdã, em 1626 foram ocupados por imigrantes holandeses, né, que foi associados aos hugonotes franceses e aos judeus perseguidos de diferentes regiões do Ocidente, incluindo a colônia portuguesa, tá? Então, os suecos, eles ocuparam a região de Delaure, alemães,
escoceses e irlandeses se fixaram na Pensilvânia. Foi estabelecendo aí uma área de transição, que era da região que era constituída pelas colônias de Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, que foi a última a ser ocupada, tá? No ano de 1674, teve um tratado de Westminster. Os holandeses, então, eles reconheceram o domínio britânico na região e cedeu a Nova Amsterdã, Inglaterra, que passou a se chamar Nova York, em homenagem aos irmãos do rei Carlos II, o Duque de York, tá? As colônias do centro, elas desenvolveram uma produção agrícola que era fundamentada na lavoura do trigo, direcionada ao comércio intercolonial e também à região das Antilhas. Esse contrato aí com as etnias indígenas passou a comercializar peles de animais e desenvolveu aí o setor manufatureiro. Filadélfia e Nova York, então, se tornou os principais portos da região. Então, olha só, uma curiosidade para vocês, né, que o primeiro explorador a visitar a ilha de Manhattan, em 1524, foi um navegador Giovanni Verrazzano, que era a serviço da coroa francesa. Ele dominou, ele disse que estava habitada por indígenas, né, e por iroqueses. Ele denominou o nome de Nova Golime, só para vocês terem uma ideia. Agora, vamos falar um pouquinho da Colônia do Sul. A Colônia do Sul, ela já pertencia a uma parte mais intertropical, tá? Ela tinha aí um contato com a abundância de terras férteis por causa do clima. A região era constituída pelas colônias de Maryland, Virgínia e Geórgia, na Carolina do Sul e também Carolina do Norte. Desenvolveu aí desde cedo a atividade agroexportadora, produzia e comercializava algodão, arroz, índigo e tabaco. Explorados com o uso da mão de obra africana escravizada, difundida na região desde 1619. Vocês verem a diferença de uma colônia para outra. A estrutura de produção deles era o mercado europeu, tá? Em especial a metrópole. Então, eles utilizavam algodão como matéria-prima das suas manufaturas têxteis, tá? O comércio com a metrópole foi bem reforçado com a dependência econômica dos colonos do Sul e também com os interesses mercantis ingleses. A sociedade das colônias do Norte fizeram, então, emigrar um cenário de segregação racial, que era um preconceito e racismo. Essa herança é observada também nos dias atuais nos Estados Unidos, principalmente na região sul, onde ainda existem focos de intolerantes práticas e perseguição e discriminação racial contra negros. Então, a definição de uma organização socioeconômica estruturada com base em um modelo de exploração é bem definida para essa parte. As assembleias coloniais do Sul também elas garantiam autonomia administrativa semelhante ao modelo administrativo das colônias do Centro e do Norte, tá? Porém, era independentemente das estruturas socioeconômicas que era desenvolvida nas regiões de self-government, que era a prática de um princípio comum das colônias inglesas. Aqui é só uma atividadezinha, mas eu vou dar continuidade e eu acho que aqui a gente já consegue encerrar. Com isso, a gente encerra esse capítulo 2, tá? Como tarefa, eu vou deixar para vocês fazerem essa última página 40 desse capítulo. Não precisa muita coisa, não. Pode pôr aí, página 39 e 40. Marquem aí como tarefa para vocês fazerem, tá bom? E a gente vai prosseguir com o capítulo 3. Vamos falar da colônia portuguesa, América Portuguesa. Vamos falar do Brasil agora. Marquem aí a atividade, não esqueçam de marcar. Então, aí a gente vai ver como foram os primeiros contatos, é algo que a gente até já estudou, mas é necessário relembrar, já que o livro traz esse assunto novamente. Então, a página 39 e 40 fica com tarefa de casa, tá? A gente corrige na próxima aula. Tá marcadinho aqui.
Então, nós vamos falar das razões para a colonização na América Portuguesa, as capitanias hereditárias, o governo geral, tá? E por aí vai. Então, a gente sabe que as terras do continente americano já eram habitadas, né? Então, hoje é atual território do nosso país. Estava ocupado por diferentes povos, né? Então, as pessoas foram chegando e se instalando aqui ao longo dos anos. Então, a chegada de expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil não é mais avaliada como descobrimento português. Por quê? Porque consta-se a história que já havia se instalado outros povos no nosso país. Então, estima-se que no momento que antecede a chegada de expedição cabralina, o nosso território ele fosse ocupado pela população de 5.000 nativos que eram distribuídos em diferentes povos e nações ao longo do litoral e do interior, com diferentes tradições e culturas. Atualmente, segundo os dados do Conselho Indigenista Missionário, a população indígena ela gira em torno de apenas 900.000 habitantes. Aqui tem um cronograma dos primeiros contatos de 1500 até 1822, que é um período pré-colonial, depois uma colonização. O território, né, que Cabral chegou no ano de 22 de abril de 1500, ele foi curiosamente rebatizado inúmeras vezes. Então, o seu nome original era Pindorama, que era a palavra que tinha como origem da língua dos povos nativos Tupi-Guarani, que significava terra das palmeiras. Cabral, então, no momento do reconhecimento do território, ele decidiu nomear, então, o lugar como Ilha de Vera Cruz, e aí ele teve aí umas expedições de reconhecimento que foram realizadas pela coroa, né? E o documento oficial do estado também foi relativo ao novo território, que também teve a referência ao Brasil, foi praticamente aí de 3 décadas, tá, de reconhecimento. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dessas décadas e quais os possíveis nomes que a América Portuguesa ela recebeu. Então, ela teve diferentes termos. Então, ela teve o nome de Terra Nova, em 1501, Terra dos Papagaios, em 1501 também, Terra de Vera Cruz, em 1503, Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505, Terra do Brasil também, em 1505, e, por fim, Brasil, a partir de 1527, oficialmente falando. Esse nome deu-se em razão da presença da madeira pau-brasil, aqui encontrada em grande volume no litoral da Mata Atlântica, tá bom? Aqui do lado tem só uma representação gráfica de como que foi essas expedições aí da carta náutica representada. Quem já sabia desse histórico do nome do nosso país? Quem já conhecia? Alguém? Isso mesmo. Não conhecia nenhum. Então, os primeiros contatos, né, entre os povos nativos do território brasileiro e os navegantes portugueses, segundo a carta do escrivão Pedro Vaz de Caminha, foram marcados pelos sentimentos de fascínio e cordialidade. Como na chegada de Colombo à América Central em 1492, o encontro se envolveu, então, através do encantamento e perplexidade entre grupos tão distintos. Apesar da distinção de valores, de cultura, de hábito, a carta ela vai narrar um primeiro momento que prevaleceu uma relação de cordialidade. No entanto, né, apesar de toda essa cordialidade, foi marcado o primeiro contato do ponto de vista europeu. O Brasil ele acabou sendo avaliado como uma monarquia portuguesa e uma terra primitiva. Nessa fase inicial, a região ela foi avaliada como um território que era desprovido de riquezas, quer dizer, metais preciosos. Que não é bem verdade, porque metais preciosos foi muito abundante no nosso país. Hoje já não é tanto, mas foi. Os produtos, então, que pudessem, de forma imediata, assegurar lucros para os cofres da coroa, justificavam, então, a efetiva presença portuguesa no território recém-descoberto. O lucrativo e seguro comércio entre as regiões do Oriente era acessado pelos portugueses, né, a partir da expedição do Vasco da Gama em 1498,
E isso reforçou o desinteresse metropolitano em relação às terras da América. Então, entre 1500 e 1530, esse período ficou definido como pré-colonial. Então, o Brasil ocupou uma posição secundária no projeto mercantil português. Aqui vai falar um pouquinho das expedições de reconhecimento, em que Portugal ele enviou, né, expedições para reconhecer todo o litoral. Essa expedição foi comandada por Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, nos anos de 1501 e em 1503, respectivamente. Então, isso promoveu, né, o reconhecimento da extensão geográfica do litoral, e também essas expedições elas avaliaram a possibilidade de exploração econômica, como exploração da madeira, pau-brasil, que era muito presente, tinha grande volume no território lá na Mata Atlântica, tá? Em ambas essas expedições, as navegações portuguesas, elas foram acompanhadas pelo navegante florentino Américo de Vespúcio, que era responsável pela fundação da feitoria do Cabo Frio e pela primeira expedição de reconhecimento no interior brasileiro. Porém, foi ele, né, o Américo Vespúcio, quem constatou, a partir dessas expedições, que as terras que Cristóvão Colombo assegurava serem as regiões do Oriente, na verdade, que faziam parte de um novo continente. Essa constatação dele, né, foi em sua homenagem o nome de América. Por isso o continente ele tem esse nome, em memória dele, tá bom? Então, a terra brasileira, ela teve aí uma inexistência de riquezas metálicas, ela despertava a cobiça dos estados europeus. Então, a França, ela praticava, né, o contrabando do pau-brasil, que era uma madeira nobre, de grande lucratividade, muito presente no litoral brasileiro. Esse movimento de contrabando e de invasões em outras nações europeias obrigou, então, os portugueses a investir, né, na técnicas de segurança no litoral, e as expedições elas foram realizadas e feitorias, né, instaladas. Feitorias quer dizer um entreposto comercial, tá? Que foi instalado no litoral. Ele era justamente utilizado pelos portugueses para facilitar o armazenamento e embarque de todos os produtos que a colônia produzia, tá? Então, algumas, né, delas foi mais tarde dando origem a muitas cidades, como, por exemplo, Itamaracá, que é uma cidade do estado de Pernambuco. Essas expedições de guarda-costas não conseguiram evitar as atividades contrabandistas que eram praticadas pelos franceses, que conseguiram, né, atingir seus interesses, né, estabelecer as relações amigáveis também com os nativos da terra. A extração, então, meninos, do pau-brasil, ela era de um ponto de vista econômico, e ela era, assim, de desinteresse inicial dos portugueses, né? Então, essa atividade ela foi desenvolvida, né, bem nesse momento, e ela foi baseada totalmente na extração da madeira do pau-brasil. O valor econômico do produto residia na possibilidade de extrair da seiva vermelha, que é muito utilizado pelos europeus para fabricar corante de cor vermelha, tá? Então, também ela era aproveitada na madeira para a construção de navios também. Nativo da Mata Atlântica, o pau-brasil foi definido como produto de monopólio da coroa portuguesa. Então, a sua exploração ela era permitida apenas com autorização do rei português. Então, era um sistema de arrendamento. Então, o rei ele concedia o direito de explorar a iniciativa dos grupos particulares e, em contrapartida, conservava o direito de cobrar 20% do valor arrecadado com a extração do produto, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, a coroa portuguesa nunca deixava de ganhar. Foi a partir desse sistema de arrecadamento que estabeleceu a primeira concessão do comércio do pau-brasil, que foi negociada em 1503 com a Sociedade de Comerciantes de Lisboa. E tudo isso foi dirigido pelo Fernão de Noronha,
e em troca da sua concessão, né, os comerciantes eles pagavam os impostos e se comprometiam em construir uma fortaleza para enviar 6 navios por ano com o objetivo de explorar o litoral brasileiro. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse processo aí de extração da madeira era envolvida com o trabalho indígena por meio do escambo, né? Então, os exploradores eles trocavam os serviços de desmate e transporte da madeira por objetos que não faziam parte do universo indígena, como, por exemplo, espelho, miçangas, machados, panelas de ferro, entre outros materiais. Os indígenas do Brasil chamavam o pau-brasil como arabotã, que em tupi-guarani quer dizer madeira vermelha. Então, no litoral, a madeira ela era ainda armazenada nas feitorias, né, deles, para posteriormente elas serem embarcadas nos navios e destinadas ao mercado europeu. Então, essa extração do pau-brasil do século XVI foi um fator muito importante, foi um fator importantíssimo porque contribuiu para o desmatamento da Mata Atlântica. Hoje, a maior parte do desmatamento da Mata Atlântica no nosso país é devido a isso. Essa exploração ela foi de forma bem rudimentar e predatória mesmo, que garantiu aí o gradativo processo de destruição da mata nativa, e com o decorrer do tempo pode-se verificar que o desmatamento se acentuou por vários motivos, né? Já não por corresponder apenas à extração da madeira do pau-brasil, mas também por todos os recursos que a mata podia proporcionar. Então, estima-se que da Mata Atlântica original, depois dos séculos de exploração e desmatamento, em um processo que envolveu o desenvolvimento da economia canavieira e após o seu declínio, a urbanização e desenvolvimento também das grandes cidades brasileiras, sobrevive aí apenas da mata 7,8%. É o que se tem dela hoje. Apenas. Hoje nós não temos mais que isso, tá? Não sei se vocês já leram, alguém de vocês já viram alguma coisa sobre esse assunto, especificamente falando? Meninas, eu acho que então nós vamos ficar com essa parte, nós estudamos até muita coisa. Vocês ficaram com dúvida? Falei muito rápido, vocês querem voltar alguma parte da explicação? Nós estudamos 3 páginas inicial do capítulo 3, passou tão rapidinho, foi tão tranquilo. Para mim ficou bem tranquilo. O que vocês acham? Vocês que ouviram, conseguiram compreender? Tia, eu não fiquei com dúvida em nada. Eu entendi tudo certinho. Que bom. Eu gosto dessa explanação que eu faço explicando, que eu acho que dá para aproveitar bem o conteúdo, né? Então, sim. Tia, também não fiquei com nenhuma dúvida. Ai, que ótimo. É bom ouvir isso. Gente, então, por hoje nós vamos ficar por aqui, que não vai compensar eu começar as razões para a colonização, que a gente vai falar dos tratados que foram feitos entre Portugal e parte da Espanha, porque não vai dar tempo de concluir. Então, nós vamos ficar por aqui. E aí, semana que vem a gente conclui esse capítulo, pode ser? Parar aqui, interromper o compartilhamento de tela. Como vocês não têm dúvida nenhuma, a gente se vê amanhã com ciências. Lembrando que quarta-feira a gente tem geografia um pouco prolongado para repor a aula que a gente não teve, tá? Então, se preparem para quinta-feira, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, tenham um bom restinho de tarde. Pode falar. No dia que a gente vai apresentar um resumo, é só falar o resumo e pronto, né? Não precisa mandar vídeo nem nada, tá? Tá bom. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, a gente se vê amanhã, tá bom? Tá, tchau. Tchauzinho, tchau.